Aleluia. Glórias a Deus. É isso aí, povo de Deus. Você que está na audiência da Rádio Encontro com Deus, você faz a audiência. É você que faz a audiência da Rádio Encontro com Deus. Rádio maravilhosa, rádio que leva até você o programa da sua o que, irmão Nathaniel? Então, da sua Rádio Encontro com Deus, a rádio da Igreja de Deus, programa Assim Dizem as Escrituras. Programa que leva da sua preferência, irmão Nathaniel. Cada programação tem a preferência, né, de cada irmão, tem, graças a Deus. Eu deixei aqui pro irmão Nathaniel também, mas não deu certo, né, irmão Nathaniel? Deu certo dizer a palavra correta, mas falou também que a Rádio Encontro com Deus. É isso mesmo, você está de encontro com a Rádio Encontro com Deus. Louvado seja Deus. É isso aí. Irmão Nathaniel, como é que está, meu querido? Nós vamos agora para a palavra ou não vamos? Vamos para a palavra do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Então, meu querido, você que chegou agora, Pai seja contigo. Você que chegou também com a família, Pai seja convosco. Agora vamos à palavra de Deus. Padrão moral de Deus. É isso aí, nesta tarde maravilhosa, tarde de terça-feira. É isso mesmo, irmão Nathaniel? Com certeza, ilustre pastor, terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Salmo 19, irmão Nathaniel, versículo 7 a 14. Amém. Vamos aqui para essa leitura abençoada para o nosso bom entendimento. Então, diz o que essa palavra abençoada? Diz o seguinte: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Amém. Foi mesmo, irmão Nathaniel. Seus parentes esqueceram de você também? Amém. Então, bem sério, aqui o salmista, então, graças a Deus. Chegou um ponto, né? Ele chegou um ponto dele esclarecer que até os seus parentes, né, se afastaram dele. Realmente, irmãos, tem momentos na vida do cristão que acontece isso. Aconteceu na vida do salmista, com certeza era Davi. Através desse salmo maravilhoso, vamos, irmão Nathaniel, para a palavra, né? Palavra que confirma mais a respeito dos padrões de Deus. Salmo 119, versículo 142. O que diz lá, irmão Nathaniel? Amém. Vamos que vamos aqui para a palavra, avançando segundo a graça do nosso Senhor. Então, graças a Deus. Então fica aqui no finalzinho, Salmos capítulo 119 e versículo 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Pronto, então, padrão moral de Deus. Então a justiça de Deus é eterna e a lei do Senhor é a verdade. Louvado seja Deus. Ainda Salmo 66, versículo 16. O que diz lá? Salmo não, irmão Daniel. Isaías 66 e versículo 16. Amém. Diz o seguinte: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos mortos da parte do Senhor. Amém. É como diz, né? A maioria dos cristãos, né? A maioria dos cristãos diz que não existe lei. Como não, né? Como não existe lei? Como o homem
é achado em pecador, irmão Nathaniel, transgressor. Amém. Como a ausência de alguns aponta, né, como tal. Vamos estudar, né, o que significa lei, o que significa padrão de Deus. Por isso, muitas pessoas dizem, não existe lei não. Deus é bom, Deus é misericordioso, não precisa nós cumprir lei. Irmãos, já pensou o homem viver na terra sem lei? Como é que seria, né? O homem cometer crime, cometer várias infrações sem ter com que ser punido. De que forma seria punido se não existisse uma lei padrão, se não existisse uma lei moral, se não existisse uma lei terrena, se não existisse regra? Como seria? Como seria uma casa sem regra, irmão Nathaniel? Como seria lá, irmão Nathaniel, se não tivesse regra nenhuma? Amém. Seria um caos, uma desordem, então, realmente algo que a pessoa não conseguia ali viver em paz. É muito importante as regras, porque as regras colocam ordem, colocam harmonia. Então a pessoa tem uma segurança, tem uma firmeza, sente-se bem. E a lei do Eterno, nosso Deus, é para isso, é para o bem da humanidade, para que vivam e dessa forma façam a vontade dele. Corretamente. Então, podemos comprovar a existência de leis antes de seres escritas no Monte Sinai, irmão Nathaniel? Será que podemos comprovar isso? Com certeza. Podemos encontrar pelas escrituras sagradas e comprovar a humanidade, as pessoas que estão ouvindo nesse momento, leis antes de ser escrita por Moisés, porque as pessoas hoje afirmam, tem pessoas que é desobediente e diz que não precisa obedecer leis porque leis é coisa de Moisés. Coitado de Moisés, né? Moisés não colocou nenhuma lei para ninguém por conta própria, né? Ele não era nem um governador, um rei, para ele colocar leis padrão do próprio punho, de maneira nenhuma. Ele tinha um rei que estava acima dele, e esse rei era Deus. Esse era o Supremo, o Todo-Poderoso, que queria e quer que o homem seja santo, assim como ele é santo. Por isso que o Senhor criou leis para que o homem pudesse obedecer. Então, se não existisse lei, como é que Adão teria sido punido, irmão Nathaniel? Será que ele tinha sido punido? Já que não existia lei, ele podia transgredir, e Deus realmente disse que ele morreria se ele comesse. Por quê? Porque existia regra. De fato, caríssimo pastor Medeiros, então a lei de Deus, nós observamos que Deus tem atributos morais que neles são identificados. Conforme está escrito, nós observamos que a misericórdia de Deus é para todos sempre. E Deus, ele é amor, Deus é justiça. Então observamos segundo as escrituras, e Adão, ele foi ensinado por Deus, e ali sendo proibido de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se comesse aquele fruto, o castigo seria a morte. Então já existia uma punição por desobedecer à lei que Deus colocou para o ser humano. Então, bem importante, e nós observamos as escrituras também corroborar em outro sentido ali, desde o Éden, apresentando a lei de Deus e o que Deus quer para a humanidade. Então já observamos essa primeira regra sendo bem explícita para Adão e para Eva. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ver Gênesis capítulo 6, versículo 8. Então vamos que vamos para a palavra do Senhor, observando o que diz aqui. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Porque ele era obediente às leis de Deus.
Os demais foram punidos por desobedecer às leis do Senhor. Se não existisse lei, por que os outros foram punidos? Por que os outros não entraram na arca? Por que não foi mais pessoas, né? Com certeza Noé tinha família, tinha irmãos, tinha tios, tinha sobrinho, tinha primo, tinha parente próximo, com certeza tinha cunhado, talvez poderia ter ainda sogro vivo, sogra. Então, meus queridos, vamos entender as escrituras sagradas que muitos não entraram na arca por desobediência, mas porém Noé achou graça diante do Senhor. Por isso que ele foi até chamado amigo de Deus, né? Quem foi chamado amigo de Deus? Abraão. Vamos ver também Gênesis 7, versículo 1. Amém. Vamos que vamos, diz o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Entra tu e a tua família, quer dizer, a tua casa, porque foste justo, achaste justo diante do meio dessa nação. Então, Deus encontrou uma pessoa justa ali na terra, na época, que foi Noé. Então, quando Deus diz, achei, né, tu, uma pessoa justa no meio desta nação. Meu querido, minha querida, uma pessoa justa sabe que justo não é qualquer pessoa. São poucas pessoas justas na terra. Ainda hoje a mesma situação daquela época. E hoje é que é mais difícil achar uma pessoa justa. Mas Deus conhece a cada uma das pessoas que são justas. Sim ou não, irmão Nathaniel? Amém, é o que está escrito. Eu, o Eterno, sondo os rins e os corações, isto para dar a cada um segundo as suas obras, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos também, irmão Nathaniel, para Gênesis capítulo 26, versículo 5. Amém. Graças a Deus. Então vamos para essa leitura abençoada. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Irmão Nathaniel. Amém. Por que Abraão guardou os mandamentos de Deus, já que Moisés ainda estava longe de nascer? Amém. Nós observamos que o conhecimento dos mandamentos já tinha-se. Observamos ali na criação, Gênesis capítulo 4, que Caim, quando matou Abel, ele foi cobrado. Ele já transgrediu o sexto mandamento, que diz: não matarás. Então a lei já era conhecida, ou seja, de maneira escrita ainda não tinha, mas a lei era de forma oral. Nós observamos que os patriarcas com mais relevância, Abraão, Isaque e Jacó, falaram da lei de Deus. Eles tinham o conhecimento do padrão moral de Deus, como nós bem examinamos. Então o ser humano sempre teve conhecimento sobre a lei do Senhor, a lei que deve ser guardada, conforme escreveu o sábio Salomão. Nós temos Eclesiastes 12:13, que diz que de tudo, ou seja, fala sobre que a suma é guardar os mandamentos de Deus, ou seja, esse é o dever de todo homem. Amém, graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Muito bem, então veja bem, Êxodo 19, versículos 5 e 6, irmão Nathaniel. Amém, vamos que vamos. E o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. Tem dois servos de Deus que que Deus lembrou a eles, e eles falaram que Abraão foi amigo de Deus por obedecer suas leis. Aonde Deus mandava, ele ia. Ele não ficava
teimando com Deus, duvidando com o Senhor. Únicas vezes que ele suplicou a Deus para salvar Ló, mas ele falava com carinho: Senhor, só mais uma vez, se o Senhor tem misericórdia, tem compaixão, só mais uma vez eu vou te pedir. Então vamos ver os dois servos que chamou Abraão de amigo. Isaías 41, versículo 8, irmão Nathaniel, veja lá. Amém, vamos que vamos, aqui lendo a palavra, observando-a, diz aqui o seguinte, para o nosso bom conhecimento, amém, diz o seguinte: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Eita, que glória, né, rapaz? Isso é muito maravilhoso. Quem falou? Deus falou para Isaías, né? Tu, Israel, tu, descendência de Jacó, de Abraão, meu amigo. Eita, que maravilha. A melhor frase que tem, irmãos, é quando alguém chama você de amigo. Se chamou você de amigo é porque não é teu inimigo, né? É porque também você não é inimigo daquela pessoa. É muito bom quando alguém chega: meu amigo, como é que está? Né? Então, irmãos, a palavra amigo é porque não é inimigo. Então Abraão se tornou amigo de Deus por obedecer. Outro servo também que falou que Abraão era amigo, também foi Tiago, capítulo 2, versículo 23, irmão Nathaniel. Vamos ver. Amém, vamos que vamos, meditando na palavra do Senhor, que seja feito para a honra e glória dele. Então Deus venha ser louvado e exaltado. Então vamos aqui, diz o seguinte para a nossa meditação, amém. E cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E aí? Creu, né? E creu Abraão em Deus, e foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém. E tu, Abraão, meu amigo, né? É muito maravilhoso o homem ser amigo de Deus. Não queira ser inimigo de Deus, não, irmãos. Porque se você for inimigo de Deus, tá perdido, né, irmão Nathaniel? Tá perdido. Realmente, então é o que está escrito sobre, até mesmo, observamos ali uma passagem, dizendo: o homem pecando contra o homem, o juiz ele pode intervir, mas se o homem pecar contra Deus, quem é que pode intervir? Pois é. Então, é uma palavra muito maravilhosa. Por isso que padrão moral de Deus. Hoje é um programa endereçado para todos nós se padronizar, nós entrar realmente desse padrão, que é a obediência. A obediência são para poucas pessoas. Deus queria que todos fossem obedientes, mas nem todos são obedientes. A pergunta é: você tem 3, 4 filhos na sua casa, todos são obedientes? Todos têm a mesma natureza? Todos eles fazem o que você manda sem discutir com você? Creio que não. Sempre vai ter alguém que vai achar que você está fazendo ele de escravo. Então, meus queridos, não ache dessa forma que Deus está fazendo você de escravo, ou que Deus quer que você seja escravo. Deus quer que nós sejamos livres quando nós obedecemos a lei de Deus, porque a lei de Deus é chamada lei da liberdade. Lei da liberdade é muito importante. Lei da liberdade, como diz Tiago capítulo 2, versículo 10, 11 e 12, que é a lei da liberdade. Se nós cumprir esta lei, nós estamos livres, de ser punido, nós estamos livres de ser condenado, porque as leis de Deus não foi feita para quem é justo, as leis de Deus foi feita para quem é injusto. Veja lá, irmão Nathaniel, 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 7 em diante. Amém. Vamos que vamos, diz o seguinte: pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que diz e nem os assuntos sobre os quais faz ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa,
se alguém delas se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptadores de homens, mentirosos, pejoro e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Amém. Então as leis que foi feita não foi para justo, foi para os injustos. E aí cita várias pessoas. Quantos tipos de pessoas tem aí, irmão Nathaniel, que fala que são injustos? Amém. Então, aqui fala sobre, transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pejuros, são aqueles que juram falso, e para tudo quando se opõe à sã doutrina. Pronto. Matricidas são as pessoas que matam pai, mãe, né? São os homicidas. Esses aí, irmãos, não tem perdão, não tem desculpa, né? A pessoa cria uma criança, sofre com ele e quando ele fica adulto tira a vida do próprio pai ou da mãe, né? São matricidas, são pessoas ímpias, são pessoas irreverentes, são pessoas parricidas. O que é parricida aí, irmão Nathaniel? Amém. Parricida é quem mata pai, matricida é quem mata mãe. Olha aí, rapaz. Irmão Nathaniel, é uma enciclopédia. Então, meus queridos, outra pergunta. Os animais limpos e imundos já era um princípio de Deus ou uma lei de Moisés, hein, irmão Nathaniel? Já era um princípio de Deus ou já era um princípio de Moisés? Foi Moisés que separou as aves limpas e o que deve comer, o que não é? Não, isso aí já existia. Vamos ver Gênesis capítulo 7, versículo 2 a 5. Amém. Como diz o pessoal, isso é desde o começo do mundo, então com certeza, graças a Deus, é a verdade. Diz o seguinte: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas os animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Então foi Deus ou foi Noé que separou os animais? Então Deus falou e Noé já conhecia. Vemos que Noé, ele não perguntou, Deus, que animal é limpo, Deus, que animal é imundo. Ele já sabia, não precisou perguntar. Então colocou 7 pares limpos, né, e 2 pares de animais imundos, né, que não poderia comer. Por exemplo, urubu, né, gaivota, um par de cada um deles, né, o casal ou 2, como diz, 2 pares. E também macho e sua fêmea, também porco, né? Colocou lá todos eles que hoje existem. Se não tivesse preservado essa semente, não existiria hoje. Deus poderia ter preservado só os bons, né, irmão Nathaniel? Poderia ter preservado só os bons em lugar dos imundos, colocasse também os que deveria comer. Seria fácil, né, irmão Nathaniel? Aí o povo não transgredia sobre a respeito da lei dos animais. Não precisava ter lei dos animais, já que todos eram limpos, né? Mesmo assim, pastor, tem que ter os animais imundos para limpar a terra, para a vegetação também, que eles fazem coisas importantes. Então a gente observa, tem uns pássaros que eles dessa forma ali ajudam na vegetação. Então tem os urubus também para limpar ali todos, irmão Nathaniel, todos têm o seu trabalho. Você vê que os BTVs, eles ficam limpando os animais, né? Os gado, né? Os gado às vezes está cheio de carrapato nas orelhas e os BTVs ficam comendo.
fica tirando, já que o gado não pode tirar, que ele não tem mão, né, para ficar tirando dedos, né, para ficar tirando os carrapatos de suas orelhas, e ali os bitivis ficam comendo, irmão Nathaniel. Já percebeu? Você já olhou? Amém, eu já estudei biologia, é bem interessante estudar essa parte, e até os tipos, quase assim, de convivência, a gente estuda ecossistema. Então tem uns tipos, a gente observa que tem uns tipos de pássaro que eles comem mesmo os carrapatos. Então é um tipo ali de sociedade que a gente observa nesse sentido. No mar também existe também os peixes que tira também, que limpa os outros peixes, né? Os peixes grandes que o homem não pode comer, e os pequenos para limpar eles também, são peixes imundos também, que limpa os outros. Então, meus queridos, temos outra parte aqui na palavra de Deus, Levítico capítulo 11, versículo 45 a 47. Veja se é Moisés que escreveu ou foi Deus. Amém, então vamos que vamos, aleluia, observando a palavra do Senhor. Então diz aqui o seguinte: eu sou o Senhor que vos faz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Outra coisa que me chamou a atenção, irmão Nathaniel, foi hoje de madrugada, né? Minha esposa ia trabalhar, ia para Fortaleza cedo, então eu se levantei e eu comecei a ler a Bíblia quando chegava o horário. Então eu cheguei aqui num versículo que chamou muita atenção, já li várias vezes, e a gente lendo assim com calma, a gente percebe que a gente é esclarecido muitas coisas. Você pode ter lido a Bíblia muitas vezes, mas de repente você está ali, menos esperar, às vezes você dá estudo para as pessoas, mas nunca se lembra de um versículo como esse, como eu lendo de madrugada devia isso aqui, irmão Nathaniel, Levítico 20, versículo 25, veja lá, sobre também as leis da justiça, a lei dos animais. Amém, bem interessante, vamos que vamos. Farei, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arraste sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Então, quando nós comemos esses animais, nós ficaremos imundos, né? Ficaremos imundos. Por isso que Deus não quer que nós seja abominável, que seja uma pessoa imunda. Por isso que quando nós vamos para a linguagem de hoje, diz que nós ficaremos imundos se nós comer. Por isso que Deus não quer que nós comamos, porque além o animal é imundo, você também ficaria imundo, ficaria sujo, ficaria sem santificação. Por isso que nós deveremos santificar nossa vida. Louvado seja Deus. Outra coisa, irmão Nathaniel, o sétimo dia da semana também é um princípio eterno, é um princípio de Moisés. O sétimo dia da semana. Amém. Vamos para as escrituras. Vamos ver. Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Amém. Vamos que vamos aprendendo da palavra do Senhor. Uma palavra muito abençoada. Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Passou muitos anos para Moisés nascer, né? Moisés já nasceu da geração de Noé, né? da geração de Noé. Veja que o povo foram destruído no dilúvio, e Deus já tinha descansado, antes de o homem mesmo descansar. Quando Deus terminou de criar tudo, o homem, as coisas que no mundo existem, então Deus parou e achou graça no que fez. Tudo que ele fez achou graça. Por isso que ele descansou de toda a sua obra que fizeram. Por quê?
Porque ele tinha terminado as suas obras. Tinha terminado, portanto, não porque Deus estava cansado, mas porque Deus, como Pai, ele fez isso. Ele fez em 6 dias, não foi 6.000 anos, como muitas pessoas dizem, que porque um ano para Deus é um ano, um dia para nós é como fosse 1.000 anos para Deus. Então, muitas pessoas querem alegar isso, mas não. Era dias literais para Deus. Para nós, poderia não ser, mas para Deus era dias literais. Então, meus queridos, foi realmente isso que Deus fez. Em cada dia, Deus fez uma coisa, né? Fez os céus, as estrelas, tudo que existe. Depois fez a terra, construiu tudo que nele existe, somente no dia só. Porque ele é Deus, ele poderia... Apareça as luas, então apareceu. Ele não foi fazer como nós faz com as mãos, aquele trabalho todo, com a palavra poderosa. Deus criou. Então, meus queridos, outra coisa importante, Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 9. Aqui Moisés, Deus confirma para Moisés como Deus tinha feito, né? Deus confirmando aqui para Moisés, porque aqui Deus ainda não tinha escrevido as tábuas da aliança. Deus estava falando para o povo no Monte Sinai. Então Deus lembrou a Moisés como ele criou, né? Como ele descansou nesse dia. Veja aí, Nataniel. Amém. Louvado seja Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pronto, então para você saber que Deus estava falando, você poderia até estar pensando até hoje que já estava escrito ali. Não, Deus estava falando. Veja o versículo 18 e 19, irmão Daniel, do mesmo capítulo. Amém. Diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Pronto, então os mandamentos estavam escritos, irmão Nataniel? Amém, graças a Deus. Estava escrito? Primeiramente Deus falou, depois que ele escreveu. Pronto, depois que ele falou, então Moisés subiu no monte. Deus pediu para ele subir no Monte Sinai e Deus deu as 2 tábuas de pedra para ele. Mas primeiramente Deus falou para o povo, porque o povo queria ouvir. Talvez até hoje você poderia dizer: tá aqui os 10 mandamentos que Deus escreveu. Não, lá só explica, começa a explicar já em Êxodo capítulo 31, versículo 19 e versículo 17 e 18. Veja lá, irmão Nataniel. Amém, graças a Deus. O capítulo é qual? 31 e versículo 16 a 18. Amém, muito bem, vamos aqui com a leitura. Aleluia. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Pronto, então ali já estava escrita. Moisés, quando Deus deu para Moisés, Moisés foi explicar para o povo que Deus tinha escrito pelo seu próprio punho. Vamos ver também, irmãos, pode sofrer variações a lei de Deus, pode ser transgredida, pode ser anulada, de maneira nenhuma. Veja a palavra do Senhor, Malaquias 3:10, como Deus não muda, né? Amém. Os princípios de Deus é eterno, soberano Deus, né? Não sofre variação de mudança. Vamos ver, irmão Nataniel. Diz o seguinte: louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo, versículo 3. Malaquias 3:10. Amém.
Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja... Malaquias 3:6, perdão. Amém. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Tiago 1:17. Amém. O mesmo sentido, Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Oh, glória. Então, vamos pegando aqui. A Escritura diz o seguinte: toda boa dádivas e todo dom perfeitos são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois é, né? Agora, Eclesiástico, irmão, voltando lá, Eclesiástico 12, versículo 13 e 14. Veja lá. Amém. Muito importante também esse versículo que eu citei. Vamos corroborar aqui o entendimento para a honra e glória do nosso Deus. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiástico 3:14, irmão Nathaniel, voltando um pouquinho. Amém. Então vamos aqui, diz o seguinte: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Eita, que glória! É isso aí, meus queridos. Veja bem, tudo que Deus fez durará eternamente. Nada pode tirar, nada pode acrescentar, para que os homens temam diante dele. Aleluia. É isso aí, meus queridos. Aqui chegou mais um termo do trabalho a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe você que ficou conosco até agora. Agora vamos para os comentários, irmão Nathaniel. Que Deus abençoe você que ficou nos ouvindo até nesse momento. Em nome de Jesus, Pai seja contigo. Irmão Nathaniel, vamos lá. Amém. Vamos para os comentários, irmão Nathaniel. Vamos lá, caríssimo pastor. Muito bem comentado, ratificado, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Vamos para mais aqui a audiência dos nossos caríssimos irmãos aqui na Rádio Encontro com Deus. Aleluia.